o Cruzeiro foi derrotado pelo América por 2-0. Os gols foram marcados por Renato Marques e o Rodrigo Varanda. A gente vai acompanhar aí também na tela. Mas antes da gente comentar esse clássico, essa vitória importantíssima do América, nós vamos chamar ele aqui, Guilherme Pio, para falar o que aconteceu com o Cruzeiro e expectativa também para essa próxima rodada que já vai começar já amanhã. Vamos lá então, pessoal, falar mais de Cruzeiro aqui no Antes do Apito. Cruzeiro que tem esse compromisso importante no domingo contra o Democrata de Governador Valadares, lá em Governador Valadares, no Mamudão, estádio José Mahmoud Abas, 6h30 da tarde no domingo, partida da 6ª rodada. É um jogo importante porque o Cruzeiro perdeu para o América na rodada passada, enfrenta agora a Pantera e na quarta-feira já tem o primeiro compromisso da Copa do Brasil, jogo de mata-mata contra o Souza, lá no município de Souza, no estádio Marizão, que foi liberado pela CBF, vai poder receber o jogo entre Souza e Cruzeiro. E aí a situação que a gente estava falando em relação aos cartões, que tem prejudicado o Cruzeiro, é que o Cruzeiro é o segundo time com o índice maior de cartões recebidos até então no Campeonato Mineiro. São 20, são 17 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. O Cruzeiro só perde do Patrocinense, que foi advertido 21 vezes. E aí, a gente chega na 6ª rodada do Campeonato Mineiro, e o técnico Nicolás Larcamón é obrigado a mexer no time por suspensão pela 3ª vez, ou seja, em 50% dos jogos o Cruzeiro foi prejudicado em relação ao time titular por conta das suspensões. Já teve o Neres e o Gasolina expulsos na 2ª rodada, no empate com o Atlético, teve agora o Romero expulso também contra o América, e aí sem contar nas suspensões por cartões amarelos. Já são 3 jogadores, melhor dizendo, né? São 3 jogadores suspensos por terem acumulado 3 cartões amarelos. Zé Ivaldo, que já cumpriu suspensão e volta nessa partida contra o Democrata, ele não pôde enfrentar o América. João Marcelo foi o titular. E também o Matheus Pereira e o Marlon, jogadores que receberam aí 3 cartões amarelos cada um e já vão cumprir suspensão também na cidade de Governador Valadares, sem enfrentar a Pantera, o Democrata de Governador Valadares. Por isso que a gente fez um levantamento, esse levantamento está completo, quantos cartões cada time que disputa o Campeonato Mineiro já recebeu até aqui nessas 5 rodadas iniciais da competição. Você acompanha todos os detalhes, claro, no itatiaiesporte.com.br. Valeu! De marcar a saída de bola vai complicar o Galo também, complicou o Cruzeiro ontem, poderia ter aberto o placar antes, o Cruzeiro também teve chance, o Dalberson fez uma grande defesa no primeiro tempo, mas eu senti o América, e aí não sei se o Du vai concordar, eu estava acompanhando o jogo pela televisão, a gente sempre fala isso, né, Du? É diferente o jogo da TV do jogo do campo, mas eu sentia o América mais inteiro. Sabe, fisicamente eu vi o América mais inteiro. Aí eu não posso considerar se era o América mais bem posicionado em campo, por isso os caras estavam mais no lugar certo, na hora certa, para recuperar uma bola, para marcar a pressão, mas eu achei que o América correu mais do que o Cruzeiro. E depois que conseguiu sair na frente, que o Cruzeiro começou a abrir um pouco mais, foi ficando cada vez mais visível. Então, não sei, você sentiu isso do América mais inteiro? Léo, assim, uma coisa que chama atenção, e não te escutei falando isso hoje, mas eu tenho escutado muito, sempre que tem um clássico aqui em Belo Horizonte, o perdedor não entregou, né? Não encarou o clássico. Eu não falei de vontade, né? Eu falei de... Sim, fisicamente. Fisicamente. Mas enquanto você ia falando, eu lembrei disso. Muita gente... Hoje eu escutei demais, não, porque o Cruzeiro não encarou o clássico como deveria. Sempre que um time perde o clássico agora, ele não encarou como deveria. Pelo contrário, eu acho que o Cruzeiro fez um jogo bom, o clássico foi bom. O Cruzeiro fez um jogo muito equilibrado contra o América. O América venceu o jogo no segundo tempo, nesse gol do Renato, que foi a sorte do jogador, que ele ia cruzar, bateu errado na bola e ela acabou entrando. E a partir daí o América foi melhor. A partir daí houve superioridade do time que venceu. A partir do primeiro gol, porque até então era um jogo equilibrado. O América começa melhor que o Cruzeiro, os 10, 15 minutos iniciais, pressionando a saída de bola. Depois o Cruzeiro entende... E é interessante que o Larcamón não abriu mão, né? Da saída curta. Uhum. Não, agora começa a dar chutão. Não. Ele faz uma mudança de posicionamento do Lucas Silva. Pelo menos eu enxerguei essa mudança de posicionamento. Ele adianta um pouco mais
o Lucas Silva, tira um dos marcadores do América do campo de defesa do Cruzeiro e aí acaba abrindo espaço. Traz o Lucas Romero um pouco mais para perto da área e quando o América pressionava, o Rafael Cabral saía com um dos laterais. E aí o Cruzeiro conseguiu equilibrar o jogo e foi assim o primeiro tempo inteiro. E eu até acho que o Cruzeiro termina o primeiro tempo melhor do que o América. O Cruzeiro é o que levou teve as melhores chances na reta final da primeira etapa. Aí no segundo tempo o jogo reequilibra e o América sai na frente e depois acaba controlando. Então não vi o Cruzeiro jogando mal, pelo contrário, o jogo foi bom, o jogo foi legal de ver e o Cruzeiro teve uma queda muito grande depois das alterações. Que eu nem acho que o Larcamon mexeu errado, mexeu mal. Ele mexeu com o que ele tinha, né? No banco. Ele olhava para o banco, ele tinha aquelas peças. Você pode questionar algumas trocas, a saída do João Pedro, a opção pelo Ian Lucas. A não entrada do Japa. A própria não entrada do Japa, mas o Larcamon explica. Precisava de um jogador que fazia isso, isso e isso. Para esse jogo especificamente não caberia fulano, mas talvez no próximo jogo o fulano jogue. E, gente, é o 5º jogo da temporada. Pode até não ter tido o Japa agora, mas ali na frente pode ser que tenha, como teve contra o Atlético, como teve no primeiro jogo. O Japa perdeu espaço. Perdeu espaço porque o Romero tá apto, né? O Romero tem jogado. E eu acredito que ali na frente, nesse momento, o Lucas Silva joga muito mais pelo tamanho dele no Cruzeiro do que pelo que ele tem entregado. Ele não tem... tá bem distante do que ele fez ano passado. Não tá jogando bem. E eu vejo o Larcamon insistindo pelo que é o Lucas Silva, pela qualidade que ele tem. Mas eu acho que ele tem que ficar com as barbas de molho, porque não só o Ramiro, né, que tá recuperado, mas principalmente o Cifuentes. O Cifuentes é um cara, para a turma mais moderna, eles chamam de todo campista, né? Achei que você ia falar box to box. Também. Você pode usar o box to box, o cara que corre, né, de uma área na outra. Ele é bom jogador tecnicamente. Forte fisicamente. E ele fisicamente, ele é um ponto a mais. Então, eu acho que ele pode entregar mais marcação, mais intensidade que o Lucas. Talvez ele não tenha o poder de finalização de longe, um passe longo, como o Lucas Silva tem de qualidade. Mas eu acho que ele vai dar mais motorzinho ali no meio campo do Cruzeiro e ele vai disputar a posição com o Lucas Silva. Porque eu não acho que ele vai mexer no Romero. O Romero é o cara de confiança dele. Não, e tá jogando bem e é o cara que já compreende o esquema dele. O Cruzeiro contratou o Romero para isso. Não tendo o Romero, talvez ele possa fazer um primeiro volante. Mas você não vai mexer no Matheus Pereira, evidentemente. Então eu acho que o Lucas Silva vai disputar a posição com o Cifuentes. E se o Lucas não rapidamente voltar a jogar a bola do ano passado, o Cifuentes vai jogar. O Romero é titular desse time e dos dois volantes, o Lucas é quem corre mais risco. E sem o Romero no próximo jogo, que ele foi expulso, acho que vai de Machado, fazendo essa função de primeiro volante. É um jogo interessante para ele fazer alguns testes. E rapidamente, Dani, só para... Não que eu queira defender o jogador, mas já saindo em defesa, do Robert. Robert tem sido muito criticado e eu nem vou dizer que as críticas são injustas, porque realmente ele não está entregando o que se esperava, mas eu acho que muito mais pela função que o Robert tem desempenhado do que pelo Robert mesmo. O Robert tem jogado, eu não vou chamar de sacrifício, mas numa função que talvez ele não tenha costume, que ele esteja fazendo pela primeira vez com o Larcamon. Ele é o cara responsável por fazer a cobertura do ala do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um ala, que é o William. Do outro lado, o Marlon eventualmente sobe, porque tem o ponta do lado esquerdo. Vamos fazer a inversão. O Larcamon passa a segurar o William, fazendo uma saída de 3, solta o Marlon. Quem vai ter que fazer a cobertura do Marlon? O Arthur Gomes. O Arthur Gomes. Ele vai ter que ser o sacrificado. É o que está acontecendo hoje com o Robert. E muita gente não tem visto isso. Mas você não acha que... A entrega tática que o Robert tem sido obrigado a fazer nesse sistema tático do Larcamon. Se o Larcamon, porventura, segura o William e libera o Robert para jogar aberto, ele vai entregar mais. Ele vai dar passe para gol, ele vai pisar mais na área, ele vai finalizar mais, ele vai aparecer mais no ataque, porque ele vai ter menos responsabilidade defensiva, como tem hoje o Arthur Gomes. Só que quem faz isso no Cruzeiro do Larcamon é o Arthur, porque quem faz a saída com 3 é o Marlon. Como o William sobe como um ala, o Robert tem uma obrigação de jogo sem a bola que o Arthur não tem. Então essa observação precisa ser feita. É claro que a gente espera mais do Robert, mas ele tem uma função tática hoje muito importante e que pouca gente tem observado. Qual que é o erro aí, então? É no Robert, que está tendo dificuldade com a função,
ou no Larcamon de insistir com o Robert para essa função. Eu acho que porque talvez... até então ele só tinha ele. Por exemplo, agora chegou aí o Cifuentes, que eu citei, tem o Ramiro, o Matheus Vital tá voltando. Você acabou de responder a sua pergunta. Né? Então, assim, é aí que eu acho. Eu quero ver mais do Robert, eu defendo aqui, eu falo que para mim ele não tá jogando bem, mas não acho errado a moral que ele tá ganhando, porque o campeonato estadual é para isso. Se passar o campeonato mineiro inteiro com um jogador da base não conseguindo entregar e comprovar que ele merece um lugar no time, ok, ele não pode reclamar que não teve chance. O Robert tá tendo. Só que ele tá jogando de uma outra maneira, onde ele não jogou. O Robert do ano passado era muito melhor do que esse ano. Porque o Robert do ano passado entrava para ser um pontinha pelo lado e foi assim que ele fez o gol. O mais importante do campeonato foi o gol contra o Goiás. Só que agora, então o Larcamon precisa... Ele precisa detectar. Agora não tem jeito, porque o Robert se lesionou, né, tadinho? Mas ou ele troca o Robert por alguém que consiga fazer essa função, ou ele dá um jeito de deixar o Robert jogar um pouco mais. Não, eu não tenho dúvida que o Larcamon entende o que está acontecendo com o Robert, e a opção pelo Robert é porque ele, dentro do elenco, até ontem, era o que tinha no entendimento do Larcamon do dia a dia, o cara com a maior capacidade de fazer a função. Mas agora está chegando o Cifuentes, aos poucos o Ramiro, ele melhora fisicamente, vai ter condição, reunir condições físicas, não sei se vai conseguir fazer exatamente essa função, mas é um cara que tem esse potencial, e aos poucos o Larcamon vai encontrando no elenco essas chegadas, jogadores que podem entrar e virarem titulares. Você desistiu do Vital? Não, eu não lembrei. Você me lembrou agora. O Vital é porque essa expressão que eu recebo, mas eu já desisti do Vital. Eu não, cara. Não, também não. Eu acho ele um bom cara jogador. Que pode fazer essa função também. Vai encontrar dificuldade parecida com a do Robert. Porque vai ter que marcar. Vai ter uma função sem bola fundamental. Por isso que eu acho que o Ramiro é o melhor para isso. O cara da direita é o que vai ter essa função sem bola. Eu acho que o melhor para isso é o Cifuentes. Pode ser. Mas eu não sei se o Cifuentes vai jogar nessa função. Ou se vai na do Lucas Silva. Eu acho que ele vai na do Lucas Silva. Tá vendo, Dani? É cheio de... Você que convidou a gente. Isso aqui é uma turma do bate-bola com muito tempo. Aí a gente vai... Isso é bom demais. Agora eu queria entender o que o Pio trouxe também nessa questão dos cartões, né? Que o Cruzeiro tem muitos desfalques por suspensão. Isso também é ruim pro treinador, né? Isso... O Alexandre Simões, professor, disse hoje no Rádio Esportes que ele tinha uma preocupação, foi ele ou foi o Cirilo, no número de cartões que o Cruzeiro tem tomado no Campeonato Mineiro. Eu detecto de duas maneiras. Quando você toma muito cartão, tá fazendo muita falta, não só porque você pode ter um time pior, que eu não acho que é o caso do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, mas que você tá chegando muito atrasado, né? Que tem tido erro de posicionamento. E acho isso muito normal nesse momento do Cruzeiro, que trocou o treinador e trocou o seu sistema de jogo. E nem acho que o Cruzeiro tenha muitas falhas na organização do sistema ali, não. Agora, a outra forma que eu detecto é talvez de baixar um pouquinho o nível ali da ansiedade, da intensidade, não confundir, né, a marcação, a pressão com uma certa violência. Eu dou uma amenizada aqui para 2 cartões, Dani, que são importantes. O cartão do Wesley Gasolina, o vermelho que ele tomou contra o Atlético, foi um erro técnico. Não foi um erro de marcação, ele não foi maldoso, ele adiantou demais a bola e ao tentar atingir, ele pegou e a expulsão foi merecidíssima. Já o outro cartão do Neres, eu não concordo com a expulsão. Eu acho que foi forçado ali. O Neres já tinha um cartão amarelo, foi uma falta de jogo. Então só aí você computa 2 cartões vermelhos para o Cruzeiro, que distanciam aí quando você coloca como uma equipe que toma muito cartão. Então não vejo assim um grande problema. O Zé Ivaldo, que precisa dar uma aliviada, porque o Zé Ivaldo, o jogo tá tranquilo, 0-0, 1-0 pro Cruzeiro, ele dá voadora no cara na linha lateral. O Zé Ivaldo, se a sua esposa tá te cornetando, eu não preciso nem falar. Então, mas não acho assim que tem um grande problema, Dani. Não sei se o Du pensa diferente, mas foram as coisas que eu tentei detectar os porquês aqui. Eu também eu não vejo como problema também. Time violento. Não, até o Cruzeiro jogou 2 clássicos também, né? Por exemplo, os 2 cartões do Marlon foram em clássicos. Jogo mais pegado. São jogos mais pegados. Outra coisa, início de temporada. Primeiro jogo, segundo jogo, a parte física ainda tá deixando a desejar, você chega mais atrasado nas jogadas. E talvez seja uma característica dos zagueiros do Cruzeiro. Acho que a maioria absoluta desses cartões aqui tá com o Neres, com o Zé Ivaldo, com o próprio João Marcelo. Os zagueiros geralmente fazem mais faltas, recebem mais cartões e pode ser, a gente ainda não conhece. A gente está conhecendo.
característica das equipes do Larcamón, de pararem mais o jogo com faltas. Tá aí uma coisa que picotarem mais jogos. Não lembrei de pesquisar. Eu não sei. É. Eu sinceramente não sei. Aos poucos a gente vai conhecendo. Tem treinador que os times batem mais. E a gente sabe. Agora, pode ser uma característica da equipe do Larcamón. Mas a quantidade de cartão tem muito de início de temporada. De parte física ainda deixando a desejar, jogador chegando atrasado. É um início de temporada de conhecimento de atletas para com o técnico e vice-versa no Cruzeiro. Então, não vejo como algo fora da curva, não. Encaro com normalidade. Então é isso, gente. Passado a limpo a 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Vamos então aos números.